Bom dia para todo mundo. Bom dia. Vocês me pegaram aí torto, né? Virado na lateral, justamente porque hoje nós vamos resolver várias questões dentro do nosso planejamento. Hoje é a live onde a gente resolve as questões feitas para vocês da aula número 2, mas tem algumas coisas também pertinentes à aula número 1 que nós vamos conversar. E, portanto, a gente tem uma série de exercícios para a gente resolver. Como funciona? Você que está chegando por agora, nós estamos participando dentro de um processo de imersão sobre pinos. Fala, Rubens. Dentro desse processo da imersão, nós temos algumas coisas que foram feitas. A primeira delas foi um processo de uma jornada preparatória, que você participou aí junto comigo. Depois dessa jornada preparatória, nós tivemos agora, essa semana, nós estamos no processo da imersão. Então já foram, com essa nós estamos completando, creio que 17, 18 aulas seguidas, todos os dias. Foi de segunda a segunda, passando por uma super live no domingo passado, e que a gente vai completar tudo isso com uma aula hoje, tem mais uma live no domingo, e aí a gente vai cercar todo esse processo de montagem de um quebra-cabeças, de formação de um verdadeiro GPS para você ter na sua mente e conseguir fazer os pinos que sejam 2 vezes mais rápidos do que aquilo que você está acostumado a fazer, que não fraturem e que não soltem. Esses são os princípios de todo esse processo que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos resolver os exercícios da última aula, aula número 2. Nós tivemos a aula número 1 segunda, a aula número 2 na quarta-feira. Hoje à noite, às 20 horas, nós temos a aula número 3. Lembrando que todas essas aulas, elas ficam gravadas. O link vai ser disponibilizado para vocês mais tarde, da aula número 3. Vocês já têm o link da aula número 1, o link da aula número 2. Para quem chegou atrasado, chegou por agora, entrou, é tranquilo, não tem problema nenhum. Assim que você cadastra o seu e-mail, você já recebe os links. Ou então você, participando do meu grupo no Telegram, imediatamente você tem acesso a tudo o que foi postado para trás. Porque lá é como se fosse uma rede social só minha e sua. Então lá a gente tem condições de deixar tudo disponibilizado. Tudo isso que foi disponibilizado, é importante eu lembrá-los que será tirado do ar no domingo à noite, né? Depois, quando chega próximo ali da meia-noite, o sistema todo bloqueia, tira tudo isso do ar, deleta tudo que tem lá no Telegram. Então é importante para você que está em busca de um conhecimento poderoso. Vocês estão percebendo, quem está fazendo as aulas, o quanto isso está sendo benéfico para todas as pessoas. Importante que você participe o mais rápido possível, né? Procure aí um espaço de tempo, dê prioridade dentro daquilo que faz sentido para você e participe para que você adquira esse conhecimento que só vai ter benefícios para você e para mim também. É importante que eu saiba que isso trouxe um conteúdo de valor para você. Hoje, a nossa programação aqui é resolver os exercícios que nós tivemos. Então, se você não fez a aula 1 ou a aula número 2, a minha recomendação é que você volte e faça essas aulas, tá? Não importa o momento, mas é importante que você faça essas aulas para que você depois resolva esses exercícios, mesmo que você esteja acompanhando aqui comigo agora. Mas faça um esforço, porque isso vai te trazer um processo de memorização, de estudo muito mais poderoso do que você não participar, não fazer essas questões, tá bom? Então é importante, é um recado que eu trago para você aqui nesse momento. Vamos direto então para a nossa resolução. Aonde eu encontro isso, Rodrigo? Lá no Telegram. Tá? Lá no Telegram tem o link deste questionário aqui. Só você clicar nele, ele já abre direto. É um questionário como se fosse um formulário no Google e você vai preenchendo com as questões lá. Bora lá então.
Ó, eu vou desativar aqui os nossos comentários. Ó, estou numa maratona desde que entrei. Maravilha, Maria Tereza. É uma verdadeira maratona mesmo, né? Eu falo isso na aula. Hoje na aula eu falo, ó, é uma verdadeira maratona de conteúdos, porque tem muito conteúdo mesmo, viu? Tem muita coisa aí que foi colocada para vocês e então é importante seguir com determinação, com afinco para a gente conseguir organizar tudo isso. Bom, bora lá. Vou desativar aqui os comentários para não atrapalhar a nossa leitura, tá bom? Aqui. Ó, esse foi o nosso segundo, na verdade, né? O nosso segundo questionário. Nós tivemos o primeiro questionário que era, aqui no título dele, era para você perceber a sua situação do momento. E agora eu quero que você, mediante tudo isso que você estudou, por isso que nós estamos colocando aqui, perceba a sua evolução, mediante tudo que você estudou, você vai conseguir fazer este questionário e ter melhor desempenho. O que eu percebi até o momento foi que as pessoas que fizeram o questionário número 1 e fizeram o questionário número 2 e participaram de todas as outras aulas para trás, elas evoluíram significativamente. Existiam pessoas que estavam tirando de 0 a 100, estavam tirando 30 pontos no início, agora elas já estão praticamente com o dobro, 55, 60 pontos, dobraram a sua percepção. Então vocês estão, sem dúvida nenhuma, evoluindo e é isso que a gente quer. Bom, bora lá. Depois que você preenche, fiquem tranquilos que isso nunca será divulgado de alguma maneira que possa expor você ou a sua atividade, tá bom? Então é um processo nosso de crescimento de cada um de vocês, aonde eu tento contribuir da melhor maneira. Então não se intimidem, não precisa, eu vou colocar, ele vai usar isso, não. Eu vou mostrar o que é que a gente tem conseguido, mas nunca de maneira a expor você, em hipótese alguma, tá bom? Então bora lá, ó. Paciente com perda de elementos, opa, deixa eu voltar aqui que não está pegando na tela, né? Paciente com perda de elementos posteriores chegou no seu consultório com fratura do dente 12, como nós estamos vendo, esse é um exemplo para esse enunciado, sem soltar o fragmento, a coroa inteira e sem invadir o espaço biológico. Na hora que você mexe, é lógico, isso destaca-se ali. Esse dente é tratado endodonticamente. Qual a ordem de tratamento que melhor resolveria esta questão? Então vejam, o paciente chegou com a fratura do 12. Dá para a gente ver aqui desse ladinho, ó, que existe a ausência de algum elemento dental aqui. Tem um elemento fraturado. Esse já tinha uma restauração provisória, aqui uma grande restauração provisória também. Então percebam que é uma paciente que já vem com o histórico de alguns problemas para nós, né? E estamos percebendo esses problemas aqui e agora chega essa fratura, esse elemento já está tratado endodonticamente. Todo dente tratado endodonticamente perdeu substância, portanto, para o acesso endodôntico, portanto, ele naturalmente tem menor resistência. Não é em si por desidratação, nada disso, é pelo fato de ele perder estrutura realmente. Esse é o ponto importante. Qual a ordem de tratamento que melhor resolveria esta questão e possibilitaria longevidade ao dente restaurado sem provocar o erro número 1 que nós vimos nas nossas aulas? Nós tivemos o erro número 1, 2, 3, 4 e 5. O erro número 1 é aquele que você desgasta o dente mais do que o que ele precisa. Tá? Então é sempre a ideia de evitar o desgaste desnecessário. Então vamos pensar aqui, ó. Então você tem ali, ó, os 5 passos e 5 estratégias para que você lide com essa situação de fratura. Vamos ler elas aqui, ó. Primeiro, então, eu vou instalar um pino de fibra construindo um núcleo de preenchimento em resina. Será? Vamos ver, ó.
Verificar a redução de DVO que atrapalha o espaço do 12, caso exista, providenciar suporte posterior e levante da DVO. Então olha só, imagina eu instalo um pino de fibra, mas na hora que eu vou restaurar esse elemento eu vejo que não há espaço para ele. Então me parece pertinente criar o espaço primeiro, para depois eu iniciar o processo restaurador, não é verdade? Senão você coloca um pino, esquece de fazer essa avaliação e na hora de você restaurar não existe espaço. Aí você desgasta tanto o pino que perde a função primordial dele, que é oferecer retenção. Então não faz sentido. Você primeiro precisa avaliar a necessidade que esse elemento tem de retenção junto com o espaço para a futura restauração. Senão não faz sentido nenhum você começar pela retenção, sendo que não haverá espaço para a sua restauração. Ajustar os movimentos excursivos mandibulares, evitando o toque no 12. Isso nos parece muito mais uma necessidade futura. Lógico, eu poderia fazer esse ajuste inicialmente? Posso. Mas se eu prevejo que eu ainda vou restaurar esse elemento, esse ajuste vai ser necessário ser feito ao final do procedimento. Portanto, como aqui a gente não tem uma opção de ajustar antes e depois, eu penso em colocar isso daqui talvez como o último de todos. Porque aí eu consigo preservar a integridade do elemento restaurado depois de eu fazer todo o processo de instalação de pino, de restaurações, e aí eu faço os ajustes. Maravilha! Se o fragmento for possível de ser colado, proceder à adaptação e colagem adesiva. Maravilha, né? Vamos supor, aqui não seria o caso, né? Nessa situação aqui, talvez a gente não conseguisse isso, porque já tem bastante provisórios, resinas, etc. Mas numa situação clínica onde for possível você adaptar um fragmento e continuar com ele, que é o que nós vamos ver aqui nesta situação, desse elemento fraturado. Então, nessa situação aqui, nós vamos enxergar essa possibilidade logo à frente. Mas aqui, nesse caso, mesmo que essa possibilidade existe, ela nos parece mais remota. Bom, mas pode ser que ela exista, então vamos deixar essa opção aqui, ó. E aí, vejam, caso não seja possível ser colado, restaurar com resina composta. Rodrigo, mas eu vou restaurar a coroa inteira com resina? Eu já mostrei a vocês vários casos que funcionam, que dá certo de fazer assim. Não é a única opção. Podemos fazer isso, sem dúvida, com o processo restaurador indireto, sem problema nenhum. É uma das opções. Então, dentre as opções que foram escolhidas, vamos ordená-las aqui. Esta é a nossa questão. Primeira coisa, então, já concluímos que eu preciso, primeiramente, certificar que a DVO não está reduzida. E aí eu consigo criar espaço, eventualmente, caso necessário, para que depois eu consiga colocar pinos e fazer restaurações. Então, desde que eu tenha esta opção aqui, ela me parece importante para esse caso, eu coloco em primeiro lugar. Segundo lugar, vamos obviamente criar a retenção para o seu processo restaurador. Então, instalar um pino de fibra. Como eu estou aqui planejando essa instalação de pino de fibra, eu estou planejando desgastar o mínimo possível, porque aqui eu confio em adesão. Se eu confio num processo adesivo, a ideia é evitar o erro número 1, que é desgastar o dente desnecessariamente. Portanto, um pino de fibra é pertinente nessa situação. Depois disso, nós vamos verificar se é possível fazer a colagem do fragmento. Se não for possível, você vai fazer uma restauração. A opção que nós temos aqui é utilizar uma restauração direta com resina composta. E ao final de todo o processo, aí sim você ajusta os movimentos excursivos para que não tenhamos toque. Esse é um elemento mais frágil, que normalmente não tem toque nos movimentos excursivos, sejam protusivos ou em lateralidade. Portanto, a gente preservaria isso
com os contatos nos incisivos, em protrusão e em lateralidade nos caninos. Maravilha, então esta é a sequência que nós deveríamos seguir. Bora para o próximo exercício. Vejam só, o que nós estamos percebendo aqui? Uma fratura. Um dente tratado endodonticamente, presenças de lesões de cárie, que nós estamos vendo nos outros elementos, e esse aqui foi para o brejo, né? No caso abaixo, a coroa dental do incisivo lateral foi perdida. E existe uma férula de 1 milímetro só na parede palatina, na traseira, sendo necessário utilizar um pino intrarradicular. Lógico, né? Nós perdemos toda a retenção, então eu preciso criar uma retenção intrarradicular para que eu possa restaurar futuramente esse elemento fraturado. Então vamos lá, VOF para essa situação clínica. Optaria por um pino de fibra de vidro reembasado com resina flow. Olha só uma grande pegadinha aqui, hein, gente? Resina flow, você não consegue reembasar um pino de fibra de vidro, porque ela escoa. Tá? Então, naquele processo de reembasamento, que eu já mostrei a vocês como a gente faz em alguns casos clínicos, inclusive tem no meu feed aí. Né? No feed não, como fala? Aquelas bolinhas que ficam lá no feed. Destaques. Lá nos destaques tem um caso clínico mostrando. Então, durante o processo de reembasamento, você precisa pegar o pino, você pegou o pino, colocou a resina nele depois de todo o tratamento superficial, mas dentro da raiz, você vai fazendo aquele processo de entrar e sair, joga um pouquinho de luz, tira, coloca de novo, joga luz, tira. Para quê? Para que a sua resina não escoe e perca o formato daquele que você está construindo, que moldou exatamente toda a luz do canal. Se você não faz isso, é onde começam a existir os principais erros, né? Aí o indivíduo começa a fazer lá o reembasamento do pino e depois o pino não desce, não entra. Por quê? Porque a resina deformou e não ficou lá dentro. Uma resina flow, vocês estão todos carecas de saber, muito mais do que eu, ela deforma mesmo. Né? Então, não tem como. Aonde a resina flow serve? Lembra? Nós fizemos um hands-on sobre isso. Você vai reembasar a raiz. Existem casos, vamos supor que esse caso aqui que nós estamos vendo tivesse uma raiz com cárie interna, só cavada. Ou por qualquer motivo que seja, às vezes foi fazer a endo, deu algum pequeno desvio, não perfurou, mas deu algum desvio, alguma coisa assim, ficou aquele, né, todos aqueles bolsões internos ali dentro da raiz. Para você reembasar um pino nessa situação é impossível, porque entra a resina dentro daquele buraco, na hora de você tirar ela não sai, o pino não sai. Então aí nesse sentido você faz o reembasamento da raiz. Eu mostrei para vocês como faz, mostrei embasamentos científicos de artigos que existem publicados sobre isso. Então é assim que nós vamos lidar com essa situação. Portanto, resina flow não é para reembasar o pino. A resina flow é para você reembasar a raiz. Portanto, essa alternativa aqui não é verdadeira, ela seria falsa. Como ela é falsa, nós não vamos marcar. Optaria por um núcleo metálico fundido, garantindo maior resistência. Isso nós já vimos. Você que não assistiu aula 1 e aula 2, você já comprovou que esta verdade, ela é uma verdade do passado, não existe mais. Ah, Rodrigo, mas não tem quantidade de férula suficiente para eu colocar um pino de fibra. Este é outro estigma, é outro paradigma que existe também, que não é verdade. Você está com processo adesivo e pode conseguir sim. Ah, é um incisivo lateral? Distribui a carga nos outros, entenda de oclusão. Esse é um dos fatores primordiais para você conseguir fazer um pino e ele durar bem. Entender de outras coisas além do pino. Restauração é importante. Oclusão é importante, dente no arco, localização do dente no arco e os ajustes que forem necessários e a própria indicação do pino, aqueles 4 fatores que nós já comentamos. E, portanto, há de se pensar nisso
não com aquele pensamento tradicional, onde você desgasta mais um elemento e, portanto, pode gerar problemas para esse elemento. Optaria por um pino de fibra de vidro feito em Cad-Cam, excelente opção, onde nós temos a maior chance de fratura dos pinos de fibra nesta região, principalmente quando a nossa férula é mais limitada, porque aí você tem uma sobrecarga naquele afunilamento do núcleo de preenchimento que você cria para a região radicular. Esta região ela é mais sobrecarregada nos pinos de fibra, por ter menor resistência coesiva do que o metal, ele acaba fraturando. Nós conversamos sobre isso na aula do exercício número 1, entre aulas 1 e 2 dessa nossa imersão. Portanto, lá nós concluímos que, mesmo tendo menor resistência coesiva, seria interessante eu usar algo com fibra para que eu tenha melhor desempenho biomecânico. E desde que há as opções hoje em dia de você fazer esse processo com fibra em Cad-Cam, onde núcleo de preenchimento e pino são uma coisa única, isso aumenta a resistência, é onde nós vamos caminhar. Ou então, optaria por um pino de fibra de vidro reembasado com resina convencional. Aí sim é verdade. Então, se você passou correndo por esse exercício, tiveram algumas pessoas que passaram muito rápido aqui e acabaram marcando essa opção. Não é a opção verdadeira. Então, a verdadeira é a última. Pino de fibra reembasado com uma resina convencional. Beleza? Assim a gente resolve com excelência esses dois casos. Essas duas situações. Bom, esse caso aqui é o caso da nossa do nosso exercício número 1, né? Esse foi o exercício primordial lá da parte número 1. Tiveram outras opções para a gente trabalhar também, mas esse daqui era o principal. Então vejam, quem fez o exercício número 1 e participou da correção, com certeza acertou essa questão aqui. Em um caso com coroas cerâmicas em dentes anteriores que acidentalmente fraturaram, mas conseguem adaptação perfeita, aqui vocês estão vendo uma parte de um fragmento bem adaptado, eu mostrei o vídeo completo para vocês de como eu recuperei tudo isso, quais as alternativas de tratamento você acha possíveis e corretas. Então vamos lá. Colar os fragmentos, restaurando os elementos sem pinos. Aí não parece ser correto, né? Olha só, esse elemento não tinha pino, esse aqui ainda sobra bastante remanescente, então é uma situação diferente dessa, mas esse requer a instalação de algum pino, porque senão a gente não consegue ter retenção para o que eu vou restaurar aqui ao final. Portanto, essa alternativa não é verdadeira. Instalar um pino de fibra no 11 e colar os fragmentos nos dentes fraturados. Foi exatamente esta questão aqui. Isso aqui foi o realizado. Mas eu teria outras opções também de trabalho nesse caso. Vamos olhar. Ó. Refazer as duas coroas, trocando o pino do 21 e inserindo um novo pino de fibra no 11. Não significa que isso aqui está absolutamente errado, mas ele não é necessário desde que o pino ainda existe aqui e ainda existe muita estrutura remanescente para a gente conseguir fazer a colagem. Por isso que eu não substituí esse pino de fibra aqui. Aqui, lógico que precisa ser feito. Então eu poderia fazer um núcleo de preenchimento com resina, instalar um pino de fibra, fazer um preenchimento com resina, preparar os dois e fazer duas novas coroas, sem dúvida. Mas como eu estou aqui citando essa opção de trocar o pino do 21 e pensando nos erros número 1 e 2 que nós conversamos, não seria a melhor opção, desde que ao fazer essa troca, todo o trabalho que você faz de desgaste, ele desgasta mais a estrutura dental. Então, a gente não quer fragilizar esse dente mais do que o que ele já está, portanto, não seria o ideal. Instalar um pino de fibra no 11 e fazer duas coroas novas. Sim, exatamente. Então, é a opção que contrapõe essa daqui. Portanto, instalo um novo pino, faço os preenchimentos, moldo, preparo o moldo e faço duas novas coroas. Maravilha. Bora lá. Próxima questão. Esse é um caso interessante, feito em 2013. Nós estamos entrando em contato com essa paciente
para verificar como está essa resolução clínica, que já completam agora 7 anos, e assim que eu conseguir fazer esse contato, nós vamos fotografar e eu vou disponibilizar essas imagens para vocês aí ao longo do tempo aí, né, para frente. Não temos isso agora, mas eu quero mostrar isso para vocês, o que aconteceu. Se foi bom, se foi ruim. Mas vejam, paciente com endodontia do elemento 12, essa endo foi feita 5 anos antes do tratamento ortodôntico ser iniciado. Então, elemento 12, com tratamento endodôntico feito 5 anos antes de se iniciar essa ortodontia. Além do escurecimento pós-endodôntico do 12, então o escurecimento vocês estão percebendo, ó, após a endodontia, o mesmo apresentou fratura coronária ao nível ósseo após alguns meses do início da orto. Então começou a orto, apresentou uma fratura importante aqui, ó. Olha só, dá pra gente observar lá no nível ósseo, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Caso complexo. Observe a grande quantidade de resina composta preenchendo a câmara pulpar. Olha só, aqui dá pra gente ver e aqui vocês conseguem perceber. Por que que esse dente então está fragilizado? Porque por conta do acesso endodôntico e todo o trabalho que foi realizado, acabou-se retirando muita estrutura, ele fica com a camada quase que só de esmalte, então nós acabamos tendo uma fragilização desta região coronal por conta de toda a perda de estrutura que aqui foi realizada. Tá? Com isso, com toda essa fragilização, perda de estrutura, a gente perde muito da retenção para essa restauração final composta pela resina e pelo elemento ali, né? Por toda a parte de remanescente dental que aqui está. Então é uma situação importante da gente pensar em como eu faria para reter essa coroa desde o início do processo. Ele está escurecido porque perdeu muita estrutura e e foi restaurado com uma resina provavelmente mais translúcida aqui, não me parece ser uma resina muito opaca, mas o fato é que até o processo endodôntico com derramamento sanguíneo aqui pode levar a esse escurecimento. Bom, vamos ver o que a gente faz para resolver. Na última imagem podemos observar que a forma anatômica da região palatina do 12 está incorreta. Então, vamos observar. Olha a forma desse elemento, ó, fazendo aquela concavidade natural dos dentes anteriores, né? Ó, côncavo, côncavo. E aqui o que vocês estão observando está gordinho, está convexo, certo? Isso me suscita uma grande possibilidade de problema. Aonde? Durante o desempenho em lateralidade. Olha a oclusão sendo importante de novo. Quando você faz lateralidade e esse formato não está legal, provavelmente esse dente estava sofrendo um contato desnecessário aqui no início do movimento. Estando fragilizado, essa situação pode ter levado à fratura. Maravilha! Então, vamos observar todas essas questões dos 4 erros que nós vimos e marcar as verdadeiras. Bora lá! Raríssimos são os casos em que o pino de fibra de vidro tem a oportunidade de reforçar a estrutura remanescente. Porém, eu reforçaria esse caso com um pino de fibra de vidro. Acabamos de ver uma estrutura que está fragilizada? Sim. Será que está fragilizada toda a parte radicular de uma maneira que ao colocar um pino eu conseguiria um certo nível de reforço? Não dá para a gente observar aqui nessa imagem, mas na raiz, na radiografia, eu consigo observar que tudo isso não está fragilizado. Portanto, a fragilização coronal é uma questão, a fragilização de todo o conjunto é outra questão. A gente sabe que esses casos onde eu tento reforçar toda a estrutura são muito raros. Eu preciso ter uma raiz bem socavada para que a gente consiga ter uma melhoria nesse sentido. Portanto, não é a indicação, o pensamento primordial, decisivo para a instalação de um pino. A decisão sua precisa passar inicialmente pela criação de retenção para essa coroa. Portanto, eu não marcaria isso.
tá? Como verdadeiro. Uma nova restauração de resina com pequena desobturação da embocadura do canal e adesão bem feita, além de forma côncava na palatina resolveria a questão. Muito difícil, né? Nós precisamos criar uma retenção mais estável. Então eu desobturar só um pouquinho aqui dessa região radicular para criar uma adesão com resina, eu tenho muito pouca área adesiva de sustentação. Não é na parte coronal, porque isso aqui precisa estar ancorado lá embaixo. Então a ancoragem, a retenção precisa de um retentor, precisa de um pino. Como não há férula e a coroa está fraturada, esse dente necessita de um núcleo metálico fundido e posterior restauração indireta. Não faz sentido. Aqui a gente está desobedecendo quase que todos esses princípios abordados nos erros que nós trabalhamos durante as aulas. Portanto, utilizar nessa situação núcleo metálico fundido seria desgastar muito desnecessariamente esse elemento. A retenção da coroa fraturada pode ser obtida com a inserção de um pino de fibra de vidro. É exatamente o que foi realizado. Vamos ver aqui nessas imagens como foi o trabalho neste caso. Olha, esta é a situação inicial, então, deste caso clínico, onde você observa que esse elemento já está com um escurecimento importante aí, ó. Já tem um grande escurecimento. Percebam que há necessidade realmente de se fazer ortodontia. O paciente está com projeções de todos esses elementos anteriores, então fazia necessário sim a parte ortodôntica, mas houve esse desafeto aqui, ó. Vejam só que a gengiva está entumecida aqui, ó, está toda avermelhada por conta dessa fratura que ocorreu lá na parte mais baixa ali. Bom, o que a gente precisa tentar agora? Resolver com o máximo de preservação de estrutura possível. Então vejam a solução clínica que nós criamos naquele momento e que nós temos o acompanhamento de 6 meses. Agora eu vou chamar essa paciente para a gente observar 7 anos depois como ocorreu o desempenho disso. Vejam só, eu preciso garantir que esses elementos estejam bem alinhados. Então a primeira etapa nossa foi pegar um silicone aqui de adição, mas pode ser de condensação, esse é o Futura da DFL. Fiz a moldagem daqueles elementos bem posicionados, na posição ideal ali, onde essa fratura que foi no estilo de fratura galho verde, ela conseguiu ser posicionada e aí com o silicone eu moldei o posicionamento desses dentes. Depois deles moldados, vejam, eu fiz esses cortes, ó, tirei esses excessos que eu não queria e essa única parte que me dá o posicionamento, o alinhamento desses elementos foi aqui colocado de maneira que aí eu conseguisse fazer um processo adesivo ali, ó, e grudar esse elemento. Para quê? Porque agora na hora que eu for fazer a remoção dessa resina e instalação do pino, esse dente precisa estar estável. Se ele ficar movimentando, ele pode até soltar daqui e eu perco o alinhamento perfeito que ele está lá embaixo, porque ele não soltou, né? Ele estava de pendurado aí, ó. Então, agora, mediante o uso de condicionamento ácido, sistema adesivo, polimeriza, ó, estou com o silicone posicionado para ter certeza que ele está bem alinhado, levo uma resina composta convencional ali, fotopolimerizei, travei esse elemento. Agora que ele está travado, eu posso tirar tudo aquilo ali de dentro. Vejam só tem esmalte, ó. Praticamente só esmalte, pouquíssima dentina. Olha a linha da fratura aqui, ó. Olha a linha da fratura percorrendo essa posição, ó. Então, neste alinhamento de fratura que nós estamos vendo aqui, dificilmente eu consigo resolver isso sem que eu tenha essa colagem e aí a instalação de algo adesivo para grudar todo mundo junto. Ah, Rodrigo, eu não sei se isso vai durar muito tempo. Eu vou mostrar para vocês 6 meses de durabilidade, o que já me parece mostrar para a gente que foi uma situação muito interessante. Não é algo que seria, digamos, a opção super mega top para a solução do caso. Talvez eu teria, então, que passar essa paciente pela remoção de toda essa coroa,
por uma cirurgia periodontal de aumento de coroa, por depois a instalação de pino, preparo, coroa, etc. Então, envolve muito mais questões do que essa possibilidade de resolução imediata aqui que nós conseguimos com essa estratégia que eu estou mostrando a você. Então, é uma opção justa de se fazer. Bora! Depois de todo o início do preparo, agora eu já estou com a última fase da instalação do pino, com a broca exclusiva do pino. Esse é o exato da Angelus. Depois do pino cimentado, agora nós estamos fechando toda aquela região com resina composta. Depois de tudo já restaurado, aí nós temos o final daquele momento clínico. Então terminou a estabilização, aí eu consigo cortar isso aqui com uma serrilha, aquela serrinha da Comet ou da TDV, removidas as resinas que estavam aqui estabilizando, eu finalizo aquele momento clínico. Mas é preciso se lembrar que eu não posso associar somente a correção da anatomia que aqui foi feita, agora ele já está com aquela parte côncava, que antes não estava. Eu não posso deixar de associar isso com a avaliação oclusal, do desempenho, né? Então vejam só, antes a gente tinha contatos nesse elemento que estavam provocando problema, contatos que provocavam problema, e depois que a gente fez essa correção, vejam, em protrusão, em lateralidade, esse elemento não toca. E é importante você observar não só no último estágio do movimento, mas bem no início desse movimento, né? Para observar que não há o toque. Senão, não adianta, vai fraturar novamente. E aí, observem agora, ó, esta é a imagem de avaliação clínica 6 meses depois. 6 meses depois, nós conseguimos observar que aquela região toda já está super saudável, sem sinais de problemas. Observem a diferença que nós temos no início, ó, aquela gengiva que estava arroxeada aqui, ó, toda essa região, e agora nós já temos, ó, olha só a formação do sulco gengival bonitinha. Percebam que antes ele estava quase liso aqui, de tanto que estava inchado, né? E agora não, nós já temos aquela formação ali, ó, circunferencial, bonitinha, a cor está perfeita. Então, com isso, a gente tem grandes indícios, depois de 6 meses de acompanhamento dessa situação aqui, que tudo conseguiu ser resolvido de maneira adequada. Então, esta foi a resolução clínica que nós conseguimos passar por este caso e que completa o pensamento que nós tínhamos lá daquele exercício de preservar o máximo de estrutura possível. Tá certo?